Há uma ideia confortável de que a Terra sempre responde. Que, se você observar o bastante, se escutar direito, se respeitar os ciclos, tudo se revela. Que cada folha caída carrega mensagem. Que cada vento traz conselho. Que cada silêncio esconde sussurro. Mas isso não é sempre verdade. Há momentos em que você observa e nada se move. Escuta e nada fala. Honra e nada retorna. Oferece e nada aceita. Você toca o solo e o solo não reconhece sua mão. E isso também faz parte da tradição. Isso também é sagrado. Mesmo que não pareça. Fomos ensinados a acreditar que a sabedoria antiga é sempre clara. Que a terra ensina. Que os sinais aparecem. Que os ciclos explicam. Que a natureza responde àqueles que a respeitam. Mas os antigos sabiam algo que raramente é dito. Nem todo silêncio é um ensinamento. Nem toda espera é um portal. Nem toda noite traz uma visão. Nem toda floresta compartilha seus segredos. Às vezes, a terra apenas permanece fechada. Não por punição. Não por teste. Não porque você ainda não está pronto. Mas porque há territórios onde a presença humana simplesmente não ressoa. E isso não é falha. É limite. É a terra te lembrando. Você não está no centro. Quando o silêncio chega, a primeira reação é preencher. Criar significado onde não há resposta. Forçar símbolo onde não há forma. Transformar a ausência em mensagem cifrada. A terra está me testando. Preciso me purificar mais. Ainda não mereço a resposta. Mas essa é a armadilha da mente acostumada com narrativa. Porque narrativa exige causalidade. E a Terra não opera por causalidade humana. Ela não funciona por mérito. Não recompensa devoção com clareza. Não pune dúvida com silêncio. A Terra simplesmente é. E às vezes, o maior ato de respeito é aceitar que não há história aqui. Apenas presença. Sua. Dela. Sem ponte entre as duas. A roda gira quando há ritmo. Mas existem momentos em que você não está na roda. Você está entre estações, entre sentidos, entre identidades, entre mundos. Os antigos não chamavam isso de crise, nem de erro, nem de desalinhamento, nem de perda de conexão espiritual. Eles chamavam de limiar. O lugar onde nenhum símbolo funciona. Onde nenhum nome serve. Onde o ritual não abre portas. Onde os elementos não respondem ao chamado. Limiar não é um defeito na prática. É uma geografia própria. E tem suas regras. No limiar, você não pertence. No limiar, você não entende. No limiar, você não avança. Você apenas resiste. Muito do que é vendido como tradição é, na verdade, ilusão de controle. Faça o ritual certo, e a terra responderá. Use o símbolo correto, e o portal se abrirá. Honre o ciclo, e você será guiado. Mas os antigos não prometiam isso. Eles sabiam que ritual não é transação. Não é moeda de troca com o sagrado. Ritual é postura. É a forma como você se coloca diante do que não controla. E parte dessa postura é aceitar que nem sempre há resultado. Que você pode fazer tudo certo e nada acontecer. Não porque você falhou, mas porque a terra não deve resposta. E ritual maduro é aquele que você pratica, mesmo sem retorno. Há fases em que saber mais não resolve. Você conhece os mitos
reconhece os padrões. Sabe o que deveria estar acontecendo. Leu os textos. Estudou os ciclos. Praticou as técnicas. E mesmo assim, nada acontece. A árvore não fala. O fogo não transforma. A água não purifica. O vento não traz resposta. Esse é o ponto em que muitos tentam forçar sentido. Criam explicações. Inventam leituras. Espiritualizam o vazio. Talvez eu precise de outro ritual. Talvez eu esteja bloqueado. Talvez eu deva buscar outro caminho. Mas os antigos eram mais sóbrios. Eles sabiam que há momentos em que não há mensagem. Há apenas permanência. Há apenas peso. Há apenas tempo que não se move. E isso não pode ser resolvido com técnica. Existe uma forma de violência praticada em nome do sagrado. Forçar sentido espiritual em tudo que acontece. A Terra está me ensinando paciência. Esse silêncio é um convite à introspecção. Esse vazio é um portal. Às vezes, sim. Mas às vezes, o silêncio é apenas silêncio. O vazio é apenas vazio. A ausência é apenas ausência. E tentar extrair lição de tudo é outra forma de não aceitar o real. É impor narrativa humana sobre território não humano. Os antigos respeitavam o mistério, sem precisar traduzi-lo. Eles conseguiam dizer: não sei o que isso é. Não sei o que isso significa. E vou permanecer aqui mesmo assim. Isso é maturidade. Na tradição viva, não se arranca a resposta da terra. Não se exige visão. Não se negocia sinal. Não se barganha com o sagrado. Quando a terra se cala, o papel do humano não é insistir. É sustentar. Sustentar o corpo. Sustentar o tempo. Sustentar a própria presença. Sem significado imediato. Sustentar a dúvida. Sem transformá-la em crise. Sustentar o não saber. Sem preencher com invenção. Isso não é passividade. É maturidade ritual. É a diferença entre o praticante que exige retorno e o praticante que habita o vínculo. Mesmo quando o vínculo não se manifesta. Os antigos não faziam vigília infinita, esperando sinal. Não jejuavam até colapso, em busca de visão forçada. Não repetiam ritual obsessivamente, tentando fazer funcionar. Eles sabiam quando parar. Quando reconhecer que o tempo era de silêncio. Quando aceitar que a resposta não viria. Quando honrar a ausência como território legítimo. E então, eles voltavam para o mundo. Cortavam lenha. Plantavam. Cuidavam dos vivos. Porque sabedoria também é saber quando não buscar sabedoria. Quando apenas viver. É a única resposta possível. É aqui que algo muda. Não fora. Não no mundo. Não na terra. Mas em você. Quando você para de perguntar o que isso significa. Quando aceita não traduzir. Quando deixa de esperar um ensinamento escondido. Algo se reorganiza internamente. Não como resposta. Mas como postura. Como estrutura. Você se torna capaz de estar. Sem precisar entender. Você se torna capaz de honrar. Sem precisar receber. E isso é mais raro do que qualquer visão. Os antigos confiavam mais em quem atravessava o silêncio do que em quem sempre tinha certezas. Porque certeza é abundância fácil. Silêncio exige força de outra ordem. O que acontece no silêncio não é visível enquanto acontece. Você não sente crescimento. Não percebe mudança. Não reconhece transformação.
Só depois? Meses ou anos mais tarde? Você percebe. Algo se reorganizou. Não no mundo. É em você. A forma como você se relaciona com incerteza. A forma como você habita a dúvida. A forma como você sustenta a presença. Sem precisar de validação externa. Isso não é conquista espiritual. É amadurecimento estrutural. E não acontece nos momentos de clareza. Acontece nos momentos de opacidade. A Terra não deve clareza. Não deve conforto. Não deve explicação. Não deve retorno. Ela não existe para organizar sua experiência. Ela não existe para validar sua prática. Ela não existe para confirmar seu caminho. Ela existe. E às vezes, o ensinamento mais profundo é perceber que você está só. Não abandonado. Não punido. Não testado. Apenas só. Diante do que é maior. Diante do que não responde. Diante do que permanece indiferente. A sua presença. E essa solidão não é vazio espiritual. É clareza de posição. Há uma fantasia perigosa que permeia muita espiritualidade moderna. A ideia de que existe reciprocidade automática entre humano e terra. Se eu honro, serei honrado. Se eu escuto, serei escutado. Se eu ofereço, receberei. Mas a terra não funciona assim. Ela não está em relação transacional contigo. Ela não registra sua devoção. Ela não pondera seu mérito. Você pode dedicar vida inteira à observação respeitosa, ao cuidado ritual, à presença sincera, e morrer sem uma única visão, sem uma única resposta direta, sem confirmação alguma. E isso não invalida o caminho. Porque o caminho nunca foi sobre receber. Foi sobre como você se coloca. Não diante de um espelho que reflete, mas diante de uma imensidão que permanece. Quando você aceita que a Terra pode não responder, a pergunta muda. Deixa de ser o que a Terra quer me ensinar e se torna quem eu me torno. Ao permanecer sem resposta, deixa de ser. Qual o significado desse silêncio? E se torna. Consigo sustentar presença. Mesmo sem significado? Deixa de ser. Como faço a terra falar? E se torna. Consigo honrar. Mesmo quando nada fala? Essa mudança de pergunta é a mudança de dentro da tradição. Da tradição imatura para a tradição sóbria. Talvez a pergunta não seja: o que a Terra quer te ensinar agora? Talvez seja: você consegue permanecer sem resposta, sem perder o vínculo? Consegue continuar orando, mesmo quando nada se revela? Consegue sustentar a prática, mesmo quando a prática não sustenta você? Porque há sabedorias que não giram como roda. Elas apenas esperam você mudar. Não de forma, mas de substância. Não de técnica, mas de postura. A terra permanece, com ou sem resposta. E você? Você permanece?